Ricardo Almeida sempre acreditou que a vida era uma equação simples: quanto mais você trabalha, mais você conquista. E quanto mais você conquista, mais feliz você deveria ser. Mas naquela manhã silenciosa em São Paulo, enquanto observava a cidade através das janelas gigantes de sua cobertura, ele percebeu que algo nessa equação estava errado. A vista era perfeita. Arranha-céus imponentes, carros deslizando pelas avenidas, como formigas organizadas, o céu limpo, refletindo nas fachadas de vidro. Tudo aquilo, de certa forma, pertencia a ele. Ou pelo menos era assim que parecia. Ricardo era um dos homens mais ricos do Brasil. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, seu nome era sinônimo de sucesso, poder e influência. Aos 45 anos, ele havia construído um império que muitos levariam várias vidas para sequer imaginar. Mas ali, parado com um café intacto nas mãos, ele não sentia absolutamente nada. Nem orgulho, nem satisfação, nem alegria. Apenas um vazio estranho, pesado. Como se algo estivesse faltando, mas ele não soubesse exatamente o que. Seu celular vibrava sem parar sobre a mesa de mármore. Mensagens de diretores, notificações do mercado financeiro, compromissos importantes. Ele ignorou todos. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo não queria saber de números, contratos ou reuniões. Ele só queria silêncio. A cobertura onde morava era enorme, luxuosa em cada detalhe. Móveis importados, obras de arte raras, tecnologia de última geração. Tudo impecável. Tudo frio. Não havia fotos de família nas paredes. Nenhum sinal de risadas recentes. Nenhuma lembrança de momentos compartilhados. Ricardo nunca se casou. Nunca teve filhos. Seus pais haviam falecido anos atrás, quando ele ainda estava ocupado demais tentando provar ao mundo que seria alguém importante. Amigos. Ele tinha muitos contatos. Mas amigos de verdade, nenhum. A vida dele sempre foi assim, intensa, acelerada, focada. Ele acreditava que relações humanas eram distrações. Emoções eram fraquezas. Tempo era dinheiro. E ele não podia se dar ao luxo de perder tempo. Senhor Ricardo. A voz suave quebrou o silêncio. Ele virou levemente o rosto. Era Ana. A jovem faxineira estava parada na entrada da sala, segurando um pano e um pequeno balde. Ela sempre chegava no mesmo horário, sempre discreta, sempre respeitando o espaço dele. Posso limpar aqui agora? Ou o senhor prefere que eu volte mais tarde? Perguntou com cuidado. Ricardo demorou alguns segundos para responder, como se estivesse voltando de um lugar distante. Tanto faz. Ana assentiu com um leve sorriso e começou seu trabalho em silêncio. Ela era diferente das outras pessoas que passavam pela vida dele. Não falava demais. Não fazia perguntas desnecessárias. Não tentava impressioná-lo. Apenas fazia seu trabalho, com uma calma que de alguma forma contrastava completamente com o mundo de Ricardo. Enquanto ela organizava os objetos sobre a mesa, ele a observou por um instante. Ana devia ter no máximo 20 e poucos anos. Roupa simples, cabelo preso de forma prática, olhar tranquilo. Não havia pressa em seus movimentos. Era curioso. Ela parecia em paz. Algo que ele não sentia há muito tempo. Ricardo desviou o olhar rapidamente, como se aquele pensamento fosse irrelevante. Vou sair, disse pegando o paletó. Ana apenas assentiu. Tenha um bom dia, senhor. Ele não respondeu. Saiu pela porta sem olhar para trás. O elevador descia lentamente e o reflexo de seu rosto no espelho chamou sua atenção. Olheiras profundas. Expressão cansada. Um homem que tinha tudo, mas parecia carregar o peso do mundo nos ombros. No estacionamento, seu motorista já o aguardava. Para onde senhor Ricardo hesitou por um segundo. Era estranho. Pela primeira vez ele não sabia exatamente para onde queria ir. Hospital, respondeu finalmente. O carro partiu deslizando pelas ruas movimentadas da cidade. Ricardo olhava pela janela, mas não prestava atenção em nada. Seus pensamentos estavam distantes, confusos. Nos últimos dias, algo não estava certo.
cansaço constante, dores leves, uma sensação estranha no corpo que ele não conseguia explicar. Ele havia ignorado tudo como sempre fazia, mas daquela vez, algo dentro dele insistia que não podia mais ser ignorado. O carro parou em frente ao hospital. Ricardo desceu sem dizer nada. Enquanto caminhava pelo corredor branco iluminado demais, ele sentiu algo incomum. Um leve desconforto. Não físico. Algo mais profundo. Como se de alguma forma, aquele lugar marcasse o início de algo que ele não poderia controlar. Algo que dinheiro nenhum poderia resolver. Algo que mudaria tudo. Ele ainda não sabia. Mas sua vida estava prestes a virar completamente de cabeça para baixo. O cheiro de álcool e desinfetante parecia mais forte do que o normal. Ricardo estava sentado na sala de espera, olhando fixamente para o chão branco e impecável. O ambiente era silencioso, mas não era um silêncio confortável. Era pesado, quase sufocante. Pessoas passavam ao seu redor. Algumas conversavam em voz baixa, outras choravam discretamente. Ele não prestava atenção em nenhuma delas. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo não estava no controle. E isso o incomodava profundamente. Senhor Ricardo Almeida. A voz da recepcionista ecoou no corredor. Ele levantou a cabeça lentamente como se estivesse saindo de um transe. Sim, o doutor já está esperando. Ricardo se levantou, ajustou o paletó de forma automática e caminhou até o consultório. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao entrar, encontrou o médico sentado atrás da mesa, com uma expressão séria demais para ser ignorada. Senhor Ricardo, por favor, sente-se. Ricardo não gostou do tom. Era cuidadoso, cauteloso, quase piedoso. Ele se sentou cruzando as mãos. Vamos direto ao ponto, doutor. Eu tenho uma reunião importante em menos de 1 hora. O médico respirou fundo como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. Nós recebemos os resultados dos seus exames. Ricardo manteve o olhar firme. E houve um breve silêncio. Encontramos algo preocupante. O ar na sala pareceu mudar. Que tipo de preocupante? Perguntou Ricardo com a voz mais fria do que ele realmente sentia. O médico abriu um arquivo, mas não olhou para ele imediatamente. Senhor Ricardo, você está com uma doença grave. Ricardo franziu a testa. Grave quanto... Mais um silêncio. Dessa vez mais longo. Terminal. A palavra caiu como uma pedra. Pesada, fria, irreversível. Ricardo não reagiu imediatamente. Ele apenas ficou ali, olhando para o médico como se não tivesse entendido direito. Isso é algum tipo de erro? O médico balançou a cabeça lentamente. Nós refizemos os exames, mais de uma vez. Ricardo soltou um riso curto sem humor. Não, isso não faz sentido. Eu faço check-up todo ano. Tenho os melhores médicos. Isso não acontece comigo. O médico manteve a calma. Eu entendo que seja difícil de aceitar. Difícil. Ricardo interrompeu a voz, subindo um pouco. Não, doutor. O que é difícil é você estar errado. Porque é isso que está acontecendo. Ele se levantou, começando a andar pela sala. Eu tenho compromissos, tenho uma empresa inteira dependendo de mim. Eu não tenho tempo para esse tipo de absurdo. O médico não se moveu. Senhor Ricardo, eu gostaria que você se sentasse. Ricardo parou por um instante. Seu peito subia e descia mais rápido. Mas contra sua própria vontade, ele voltou a se sentar. Quanto tempo? Perguntou seco. O médico hesitou. Com o quadro atual, alguns meses. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro. Não era apenas ausência de som. Era como se o mundo tivesse parado. Ricardo piscou devagar. Alguns meses. A mente dele tentou processar aquilo, mas não conseguia. Ele havia planejado anos, décadas, expansões internacionais, novos projetos, investimentos bilionários. E agora, meses. Existe tratamento, continuou o médico, mas precisamos ser realistas. O objetivo principal seria prolongar e melhorar a qualidade de vida.
Ricardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer da parede, mas ele não estava realmente vendo nada. Eu posso comprar isso, murmurou quase para si mesmo. O médico franziu levemente a testa. Desculpe. Ricardo olhou diretamente para ele. Quanto custa? O médico ficou em silêncio por um momento. Senhor Ricardo, não é uma questão de dinheiro. Tudo é uma questão de dinheiro, respondeu ele com firmeza. Nesse caso, não. A resposta foi simples, direta. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo não tinha argumento. Seu maxilar travou. Algo dentro dele começou a quebrar. Mas ele não deixaria isso aparecer ali. Não naquele lugar. Não na frente de ninguém. Ricardo se levantou lentamente. Obrigado, doutor. Sua voz voltou ao tom controlado de sempre. Minha secretária vai entrar em contato. Sem esperar resposta, ele saiu da sala. O corredor parecia mais longo agora, mais frio, mais vazio. Cada passo ecoava como um lembrete. Terminal. A palavra repetia na mente dele como um eco impossível de silenciar. Terminal. Ele apertou o botão do elevador com mais força do que o necessário. Quando as portas se fecharam, ele finalmente ficou sozinho. E pela primeira vez, Ricardo Almeida não sabia o que fazer. Seu reflexo no espelho do elevador parecia estranho, como se estivesse olhando para um desconhecido, um homem poderoso, que acabara de descobrir que não tinha poder nenhum. O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram, mas Ricardo não se moveu imediatamente. Ele ficou ali por alguns segundos, respirando, tentando entender, tentando negar, tentando sentir alguma coisa que fizesse sentido. Mas não havia nada. Apenas um vazio ainda maior do que antes. Muito maior. Quando finalmente saiu do hospital, o mundo lá fora continuava exatamente igual. Pessoas andando apressadas, carros buzinando, a vida acontecendo normalmente, como se nada tivesse mudado. Mas para Ricardo, tudo havia mudado. E o pior de tudo era que ninguém sabia. Ricardo não voltou para o escritório naquele dia. Na verdade, ele não voltou no dia seguinte, nem na semana seguinte. Os primeiros dias após o diagnóstico passaram como um borrão. Ele permanecia na cobertura andando de um lado para o outro, como um homem preso dentro da própria mente. O celular continuava vibrando sem parar, mas agora ele nem sequer se dava ao trabalho de olhar. Reuniões importantes foram canceladas. Decisões urgentes ficaram sem resposta. Projetos milionários simplesmente pararam. No início todos acharam estranho. Depois começaram a se preocupar. E pouco a pouco, o império que Ricardo havia construído com tanta obsessão começou a mostrar sinais de fraqueza. O senhor Ricardo não vai participar da reunião, perguntavam os diretores. Ele está indisponível, respondia a secretária já sem saber o que dizer. Investidores pressionavam. Ações oscilavam. Boatos surgiam. Mas Ricardo não reagia. Ele passava horas sentado no sofá olhando para a cidade, como fazia naquela manhã. Só que agora o vazio era ainda mais profundo. Antes ele não sabia o que faltava. Agora ele sabia exatamente. Tempo. E era justamente a única coisa que ele não podia comprar. Os dias começaram a perder significado. Segunda, terça, domingo. Tudo parecia igual. Ele dormia mal, comia pouco, e o silêncio da casa, antes confortável, agora era esmagador. À noite, o pensamento voltava insistente. Alguns meses. A frase ecoava na mente dele como uma sentença. Ricardo, que sempre teve respostas para tudo, agora só tinha perguntas. O que fazer quando tudo aquilo pelo qual você lutou deixa de importar? O que fazer quando o futuro simplesmente desaparece? Ele tentou trabalhar. Sentou diante do computador, abriu relatórios, leu algumas linhas. Mas nada fazia sentido. As palavras pareciam vazias. Os números irrelevantes. Depois de alguns minutos ele fechou tudo. Não havia mais motivação. Não havia mais propósito. E lentamente, Ricardo começou a desistir. A barba começou a crescer sem cuidado. As roupas antes impecáveis agora eram escolhidas ao acaso.
O homem que controlava tudo já não conseguia controlar nem a própria rotina. A casa, apesar de luxuosa, começou a refletir aquilo. Objetos fora do lugar, papéis acumulados, copos esquecidos sobre a mesa, um caos silencioso. Mas no meio de tudo isso, Ana continuava ali, todos os dias, no mesmo horário, sem faltar. Ela entrava com a mesma calma de sempre, como se nada tivesse mudado. Não fazia perguntas invasivas, não demonstrava curiosidade, não comentava sobre o comportamento dele. Apenas fazia seu trabalho. E de alguma forma, aquilo começou a incomodar Ricardo. Não a presença dela, mas o contraste. Enquanto ele afundava cada vez mais, ela parecia seguir firme e equilibrada presente. Certa manhã, ele a observou enquanto ela organizava a cozinha. Os movimentos dela eram tranquilos, precisos. Não havia pressa, não havia ansiedade, apenas atenção. Ela lavava uma xícara como se aquilo fosse importante. Secava a mesa com cuidado. Arrumava tudo com uma simplicidade quase estranha para alguém acostumado com o caos mental. Ricardo franziu levemente a testa. "Você nunca se cansa?", perguntou de repente, quebrando o silêncio. Ana levantou o olhar surpresa. "Como assim, senhor?", disso. Ele fez um gesto vago ao redor, trabalhar, limpar, repetir tudo. Todos os dias. Ela pensou por um instante, mas não parecia incomodada com a pergunta. "Às vezes canso, sim." Ricardo esperou, mas ela não completou. E então insistiu ele. Ela deu um pequeno sorriso simples. "Eu descanso. E continuo." A resposta foi tão direta que ele não soube o que dizer. Ricardo desviou o olhar, como se aquilo não tivesse importância, mas teve, mais do que ele gostaria de admitir. Nos dias seguintes, ele começou a notar pequenas coisas. Ana sempre deixava uma garrafa de água perto dele. Às vezes preparava algo simples para ele comer, mesmo sem ele pedir. Se ele estava dormindo no sofá, ela diminuía as luzes sem fazer barulho. Gestos pequenos, quase invisíveis, mas constantes. E pela primeira vez em muito tempo, alguém estava ali. Não por interesse, não por obrigação profissional fria, mas por algo que ele ainda não conseguia definir. Enquanto isso, no mundo lá fora, tudo continuava piorando. Relatórios indicavam queda nos lucros. Um dos diretores pediu demissão. Um concorrente começou a ganhar espaço. E Ricardo não reagia. Era como se tudo aquilo pertencesse a outra vida. Uma vida que já não fazia mais sentido. Uma vida que ele estava lentamente deixando para trás. Mas mesmo no fundo daquele vazio, algo começava a mudar. Ainda muito pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. E tinha um nome que ele ainda não estava pronto para reconhecer. Porque enquanto o mundo dele desmoronava, havia alguém que silenciosamente permanecia e não ia embora. Os dias continuavam passando, mas para Ricardo era como se o tempo tivesse perdido completamente o sentido. Antes, cada minuto da sua vida era calculado, aproveitado, controlado. Agora as horas simplesmente escorriam entre seus dedos, silenciosas, vazias, inúteis. Ele já não se importava mais em ligar o celular. Em alguns dias, nem sequer saía da cama. O homem que comandava milhares de pessoas agora mal conseguia comandar a si mesmo. Mas havia algo que permanecia constante. Todos os dias, exatamente no mesmo horário, a porta se abria suavemente. E Ana entrava, sem fazer barulho, sem interromper, sem exigir. A presença dela não era invasiva, não era pesada, era quase imperceptível, mas ao mesmo tempo era a única coisa que ainda parecia real naquele mundo que estava desmoronando. Numa tarde chuvosa, o céu escuro refletia perfeitamente o estado de espírito de Ricardo. Ele estava sentado no chão da sala, encostado no sofá, olhando para o nada. Ao seu lado, uma mesa com comida intocada já fria. Ana entrou como sempre. Parou por um instante ao vê-lo naquela posição, mas não disse nada. Apenas caminhou até a mesa, observou o prato intacto e depois olhou para ele. "O senhor não comeu."
Ricardo não respondeu. Precisa comer um pouco, disse ela com uma voz calma, sem cobrança. Silêncio. Ele continuava olhando para frente, como se estivesse em outro lugar. Ana não insistiu com palavras. Ela simplesmente se aproximou, pegou o prato, sentou-se a uma pequena distância e colocou o garfo na mão dele. O gesto foi simples, mas direto. Ricardo finalmente piscou como se estivesse despertando. Olhou para o garfo em sua mão, depois para ela. Por que murmurou com a voz baixa e rouca? Ana inclinou levemente a cabeça. Por que o quê? Por que você se importa? A pergunta saiu mais pesada do que ele esperava. Carregada. Quase agressiva. Mas por trás dela havia algo mais. Confusão. Ana não respondeu imediatamente. Ela pensou por alguns segundos como se estivesse procurando as palavras certas. Mas sem pressa. Porque o Senhor precisa de alguém. A resposta foi simples. Sem drama. Sem exagero. Mas acertou algo dentro dele com uma força inesperada. Ricardo desviou o olhar rapidamente. Eu não pedi isso. Eu sei, respondeu ela tranquila. Mais silêncio. Mas dessa vez era diferente. Não era vazio. Era cheio de algo que ele não conseguia explicar. Ricardo olhou novamente para o prato. Por alguns segundos ele hesitou. Depois, deu uma pequena garfada. E naquele momento, tão simples, algo mudou. Não era sobre a comida. Era sobre o gesto. Sobre o fato de alguém estar ali. Sem esperar nada em troca. Sem medo. Sem interesse. Apenas presente. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Quase imperceptíveis. Mas reais. Ricardo começou a levantar mais cedo. Às vezes, sentava-se na mesa enquanto Ana organizava a cozinha. Outras vezes, apenas observava. Ele ainda falava pouco, mas já não estava completamente fechado. Certa manhã, enquanto ela preparava café, ele falou: Você nunca falta. Ana sorriu levemente. Eu preciso do trabalho. Não é só isso, disse ele. Ela parou por um instante pensativa. Não. Ricardo esperou. Eu não gosto de abandonar as pessoas, completou ela. A frase ficou no ar. Pesada. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Porque no fundo, ele sabia. Todos os outros já tinham ido embora. Diretores, colegas, parceiros. Todos se afastaram no momento em que ele deixou de ser útil. Mas ela, não. E aquilo era algo que ele não sabia como lidar. Certa noite, ele não conseguiu dormir. Levantou-se e caminhou pela casa escura. Parou na sala. Olhou ao redor. Tudo ainda era luxuoso. Tudo ainda era caro. Mas pela primeira vez, não parecia tão vazio. Porque em algum lugar dentro daquela casa, havia vida. No dia seguinte, quando Ana chegou, ele estava sentado à mesa, esperando. Ela percebeu. Bom dia, senhor Ricardo. Ele assentiu. Bom dia. Houve um pequeno silêncio. Mas dessa vez não era desconfortável. Você pode sentar um pouco? Perguntou ele hesitante. Ana pareceu surpresa, mas não recusou. Sentou-se. E pela primeira vez não havia uma barreira clara entre patrão e funcionária. Apenas duas pessoas, em silêncio, compartilhando o mesmo espaço. Ricardo respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer algo difícil. Eu vou morrer. As palavras saíram secas, diretas, sem emoção aparente, mas o peso delas era impossível de ignorar. Ana não reagiu com choque, não arregalou os olhos, não fez perguntas apressadas. Ela apenas ouviu. E depois de alguns segundos respondeu: Ainda não. Ricardo franziu a testa. O médico disse que sim. Ela olhou diretamente para ele. O senhor ainda está aqui. Silêncio. Isso significa que ainda não acabou. Algo naquela frase era diferente de tudo que ele havia ouvido desde o diagnóstico. Não havia pena. Não havia medo. Havia esperança. Simples. Crua. Real. Ricardo não respondeu.
Mas pela primeira vez desde que saiu daquele hospital, ele não sentiu apenas desespero. Havia algo mais ali, muito pequeno, mas presente, uma centelha. E tudo começou com alguém que simplesmente não foi embora. Depois daquela conversa, algo entre Ricardo e Ana deixou de ser apenas silêncio compartilhado. Não foi uma mudança brusca, nem algo que pudesse ser explicado com clareza. Foi sutil, quase invisível, mas profundo o suficiente para transformar completamente a forma como ele enxergava os dias que ainda lhe restavam. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes mesmo do despertador tocar. Ficou alguns minutos olhando para o teto, tentando entender por que pela primeira vez em semanas ele não sentia aquele peso esmagador no peito. Não era felicidade. Ainda não. Mas também não era o vazio absoluto que vinha dominando seus dias. Era diferente. Ele se levantou devagar, caminhou até a cozinha e encontrou Ana já ali como sempre. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente simples, mas reconfortante. Ela olhou para ele e sorriu de leve. Bom dia, senhor Ricardo. Ele hesitou por um segundo antes de responder. Bom dia, Ana. Foi a primeira vez que ele disse o nome dela, e os dois perceberam isso. Ana não comentou, mas seu sorriso mudou quase imperceptivelmente. Ricardo também percebeu, e por algum motivo, aquilo aqueceu algo dentro dele. Ele se sentou à mesa, ainda um pouco sem jeito, como alguém que estava reaprendendo a ocupar o próprio espaço. Dormiu bem? Perguntou ela, enquanto colocava uma xícara de café diante dele. Ricardo pensou por um instante. Melhor do que nos últimos dias. Isso é bom. Silêncio. Mas não era mais um silêncio desconfortável. Era leve, natural, como se não houvesse necessidade de preencher cada segundo com palavras. Aos poucos, as conversas começaram a surgir. No início, eram curtas simples, perguntas básicas, respostas diretas. Mas com o passar dos dias, foram se tornando mais longas, mais pessoais. Ricardo começou a perguntar sobre Ana. Você mora longe daqui? Um pouco, respondeu ela, 2 conduções. Todos os dias. Ela assentiu. Sim. Ele franziu levemente a testa. E nunca reclamou. Ana deu de ombros. Já me acostumei. Ricardo a observou por alguns segundos, tentando entender aquela naturalidade diante de algo que para ele seria impensável. Por que você faz isso? Ela o encarou sem pressa. Porque é o que eu tenho no momento. E depois de uma pequena pausa, completou. E porque ainda é melhor do que muita coisa que eu já vivi. Aquilo chamou a atenção dele. Como assim? Ana ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo até onde iria. Mas diferente de Ricardo, ela não tinha medo de lembrar. Eu perdi meus pais cedo, disse finalmente acidente. Ricardo não esperava aquilo. Quantos anos você tinha? 10. Silêncio. E depois fui morar com uma tia. Não foi fácil. Ela não entrou em detalhes. Não precisava. Havia algo na forma como ela falava, que dizia mais do que qualquer explicação. Ricardo desviou o olhar pensativo. E você nunca desistiu? Ana sorriu, mas não era um sorriso leve. Era um sorriso de quem já tinha enfrentado muita coisa. Já pensei em desistir várias vezes. Ele a olhou novamente. E por que não desistiu? Ela respondeu sem hesitar. Porque sempre tinha um motivo para continuar. Mesmo que fosse pequeno. A frase ficou ecoando na mente dele. Um motivo. Pequeno. Continuar. Ricardo abaixou o olhar para a xícara de café. Durante semanas, ele não tinha motivo nenhum. Mas agora, talvez. Ele não queria admitir ainda. Mas algo estava mudando. Com o passar dos dias, aquela rotina simples começou a ganhar um novo significado. Eles começaram a compartilhar mais tempo juntos. Às vezes ele ficava na cozinha enquanto ela trabalhava. Outras vezes, sentavam-se na sala, apenas conversando. Ricardo começou a rir novamente. No início era raro, quase estranho. Como se ele tivesse esquecido como fazer aquilo. Mas pouco a pouco,
O riso voltou a fazer parte de sua vida. E não era por causa de dinheiro, nem de conquistas. Era por causa de momentos simples, de conversas, de presença, de Ana. Uma tarde enquanto a luz do sol atravessava as janelas da sala. Ricardo a observava em silêncio. Ela estava organizando alguns livros concentrada tranquila. Havia algo nela que ele não conseguia explicar. Não era apenas a forma como ela cuidava das coisas. Era a forma como ela existia. Sem pressa, sem medo, sem máscaras. Ele percebeu então algo que nunca havia sentido antes com tanta clareza. Ele não estava mais sozinho. E aquilo mudou tudo. Ana chamou ele. Ela se virou. Oi? Ele hesitou por um segundo. Não era fácil para alguém como ele dizer aquilo, mas ainda assim disse, obrigado. Ela franziu levemente a testa, pelo que Ricardo respirou fundo, por não ter ido embora. Silêncio. Ana o olhou por alguns segundos, e então respondeu com simplicidade, eu disse que não gosto de abandonar as pessoas. Ricardo assentiu lentamente, mas no fundo, ele sabia. Não era só isso. Havia algo mais, algo que estava crescendo entre eles, sem pressa, sem intenção, sem interesse, apenas verdadeiro. E pela primeira vez desde o diagnóstico, Ricardo começou a sentir algo que ele já não acreditava mais que fosse possível. Esperança, mesmo que ainda pequena, mesmo que ainda frágil. Ela estava ali, e tinha o nome de alguém que entrou na vida dele em silêncio, mas que agora era impossível ignorar. A mudança não aconteceu de um dia para o outro, mas pela primeira vez desde que recebeu o diagnóstico, Ricardo parou de esperar o fim e começou ainda que lentamente a considerar a possibilidade de continuar. Tudo começou com um gesto simples. Numa manhã qualquer, enquanto tomava café com Ana, ele ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a mesa, como se estivesse organizando pensamentos que há muito estavam confusos demais. E se... Ele começou, mas parou. Ana não interrompeu. Apenas esperou. E se eu ainda tiver uma chance? A pergunta não era exatamente para ela. Era mais para si mesmo. Mas Ana respondeu assim mesmo. Então o Senhor luta por ela. Simples, direto, sem rodeios. Ricardo soltou um leve suspiro passando a mão pelo rosto. Eu não sei nem por onde começar. Começando, disse ela com naturalidade. Ele soltou um pequeno riso quase desacreditado. Você faz parecer fácil. Não é fácil, respondeu ela calma, mas também não é impossível. Silêncio. Ricardo olhou para ela dessa vez com mais atenção. Havia algo diferente. Não era apenas alguém dando palavras de conforto. Era alguém que realmente acreditava no que estava dizendo. E pela primeira vez, ele começou a considerar. Acreditar também. Naquele mesmo dia, ele pegou o celular, depois de semanas ignorando tudo. As mensagens eram incontáveis. Ligações perdidas. Alertas urgentes. Mas ele ignorou a maioria. Havia algo mais importante agora. Ele ligou para o médico. Doutor, eu quero tentar. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Fico feliz em ouvir isso, senhor Ricardo. Quero todas as opções, todos os tratamentos possíveis. Nós vamos fazer o melhor. E assim começou. Consultas, exames, novas opiniões médicas, tratamentos. Não era fácil. O corpo que antes parecia apenas cansado, agora começava a reagir de formas mais intensas. Os efeitos dos medicamentos. O desgaste físico, as dores. Tudo isso fazia parte do processo. Houve dias em que Ricardo quis desistir. Dias em que o cansaço era maior do que qualquer esperança. Dias em que ele voltava para casa, em silêncio, se jogava no sofá e fechava os olhos como se quisesse desaparecer. Mas Ana estava lá. Sempre, sem falhar. Vai passar, dizia ela quando ele não tinha forças nem para responder. Eu não sei se vale a pena, murmurou ele certa vez exausto. Ela se aproximou sem pressa. Vale. Como você pode ter tanta certeza? Ela olhou diretamente para ele. Porque o Senhor ainda está aqui. As mesmas palavras. Mas dessa vez,
Elas tinham mais peso, porque agora ele estava tentando, e isso fazia toda a diferença. Com o tempo, outras mudanças começaram a acontecer. Ricardo passou a cuidar mais de si. Começou a se alimentar melhor, não porque alguém mandou, mas porque queria. Dormia mais cedo. Saía para caminhar mesmo que por poucos minutos. No início, tudo parecia estranho, desacostumado. Mas pouco a pouco, aquilo começou a fazer sentido. Ele não estava apenas tentando sobreviver. Estava aprendendo a viver. E Ana fazia parte de cada passo desse processo. Ela não era médica, não era especialista, mas era presença. E às vezes, isso era mais importante do que qualquer tratamento. Uma tarde após uma consulta particularmente difícil, Ricardo voltou para casa visivelmente abalado. Sentou-se na sala em silêncio. Ana percebeu imediatamente. Foi ruim. Ele demorou para responder. Eu estou com medo. Foi a primeira vez que ele admitiu aquilo em voz alta. Ana se aproximou e sentou-se ao lado dele. Não disse nada por alguns segundos. Depois falou, tudo bem ter medo. Ricardo abaixou a cabeça. Eu sempre achei que tinha controle de tudo. Ninguém tem. Silêncio. E se não der certo, Ana respirou fundo, mas sua voz continuou calma. Então o senhor vai saber que tentou. Ricardo fechou os olhos. Aquilo era novo para ele. Não era sobre garantir resultados. Era sobre tentar, sobre não fugir, sobre enfrentar. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Havia algo ali que ele já não conseguia negar. Algo que crescia a cada dia. Mais forte, mais claro. Eu não quero viver por dinheiro, disse ele quase em um sussurro. Ana não desviou o olhar. Eu quero viver por você. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi intenso, verdadeiro. Ana não respondeu imediatamente, mas seus olhos diziam tudo. E naquele momento, Ricardo entendeu. Ele não estava mais lutando apenas contra uma doença. Ele estava lutando por algo muito maior. Por uma segunda chance. Por um novo sentido. Por alguém que entrou na vida dele sem fazer barulho. Mas que agora era a razão pela qual ele queria continuar. E pela primeira vez desde o início de tudo, ele não estava mais lutando sozinho. O tempo continuou avançando, mas agora ele já não era mais um inimigo silencioso que se aproximava do fim. Ele havia se transformado em algo diferente. Cada dia passou a ter peso. Cada manhã passou a importar. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo começou a perceber pequenas mudanças que antes passariam despercebidas. O corpo ainda estava fraco, os tratamentos ainda eram difíceis. Mas algo dentro dele estava mais forte, muito mais forte. E os médicos começaram a notar isso. Em uma das consultas, semanas depois do início do tratamento, o doutor analisava os exames com uma expressão diferente da primeira vez. Menos rígida, mais surpresa. Ricardo estava sentado à frente dele tentando manter a calma, mas por dentro a ansiedade crescia. O que foi? Perguntou sem conseguir esconder a tensão. O médico levantou os olhos lentamente. Eu quero repetir alguns exames. Ricardo franziu a testa. Isso é bom ou ruim? O médico respirou fundo. É inesperado. A palavra ficou no ar. E pela primeira vez desde o diagnóstico inesperado, não soava como algo ruim. Alguns dias depois, novos exames foram realizados. Mais análises, mais espera. Mas dessa vez a espera era diferente. Não era apenas medo. Havia esperança. Quando finalmente voltou ao consultório, Ricardo percebeu imediatamente que algo havia mudado. O médico não parecia tenso. Parecia impressionado. Senhor Ricardo, começou ele, eu revisei todos os resultados. Ricardo prendeu a respiração. E o médico fez uma pequena pausa. Houve uma melhora significativa. O mundo pareceu parar por um segundo. Como assim? A progressão da doença desacelerou, mais do que esperávamos. Ricardo ficou em silêncio, processando. Isso quer dizer que eu vou viver.
O médico não respondeu diretamente. Quer dizer que o seu corpo está reagindo melhor do que o previsto, e isso nos dá mais possibilidades. Mais possibilidades. Não era uma promessa, mas também não era mais uma sentença. E naquele momento, aquilo já era suficiente. Ricardo saiu do hospital com a sensação de que algo impossível havia começado a acontecer. Não era um milagre completo, mas era o início de algo que ele nunca imaginou ouvir novamente. Uma chance. Quando chegou em casa, Ana estava organizando a sala. Ela se virou ao ouvir a porta. Como foi? Ricardo ficou parado por um segundo apenas olhando para ela. E então, sorriu. De verdade. Eu acho que estou melhorando. Ana não reagiu com exagero, mas seus olhos se iluminaram. Eu sabia. Ele soltou um leve riso. O médico não usou exatamente essas palavras. Mas eu usei, respondeu ela tranquila. Silêncio. Mas dessa vez carregado de alívio. Ricardo caminhou até ela, ainda tentando entender o que estava sentindo. Eles disseram que meu corpo está reagindo. Ana assentiu como se aquilo fosse natural, porque o Senhor decidiu viver. Ele a olhou por alguns segundos. Antes ele teria ignorado aquela frase. Mas agora, ela fazia sentido. Nos dias que se seguiram, os resultados continuaram melhorando. Pouco a pouco, exame após exame, consulta após consulta. Os médicos ainda eram cautelosos, mas já não falavam em fim. Falavam em tratamento, em resposta positiva, em evolução. E isso mudou tudo. Ricardo começou a recuperar não apenas o corpo, mas também a vida. Ele voltou a cuidar da empresa, mas de forma diferente. Menos obsessivo, mais presente, delegava mais, ouvia mais. E pela primeira vez percebeu o quanto havia se perdido tentando controlar tudo. A empresa começou a se estabilizar. Os problemas ainda existiam, mas já não pareciam incontroláveis. Porque agora Ricardo não estava mais tentando provar nada para ninguém. Ele estava apenas vivendo. Mas a maior mudança não estava nos negócios, estava nele, e estava na forma como ele olhava para Ana. O que antes era gratidão, agora era algo mais profundo, mais forte, mais claro. Não havia dúvida, não havia confusão, apenas certeza. Uma noite enquanto estavam sentados na varanda observando a cidade iluminada. Ricardo quebrou o silêncio. Eu achei que ia morrer sozinho. Ana não respondeu imediatamente, mas não morreu. Ele virou o rosto para ela. Por que você ficou? Silêncio. O vento leve passava trazendo uma calma que ele nunca havia sentido antes. Eu não fiz nada demais, disse ela. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Você fez tudo. Ela desviou o olhar um pouco sem jeito. Mas ele continuou. Você ficou quando ninguém mais ficou. Eu só... Não interrompeu ele com suavidade. Você não só. Silêncio. Ele respirou fundo. Eu não sei explicar tudo isso direito. Pela primeira vez, o homem que sempre teve controle das palavras não sabia o que dizer. Mas eu sei o que eu sinto. Ana levantou os olhos. Ricardo olhou diretamente para ela. E eu não quero mais viver sem isso. O coração dele batia mais forte, mas não era medo, era vida. E naquele momento, ele percebeu. O verdadeiro milagre não estava apenas nos exames, nem no tratamento, nem na recuperação. O verdadeiro milagre estava ali, sentado ao lado dele, e tinha o nome de alguém que entrou na sua vida em silêncio, mas que agora era impossível de perder. A recuperação não foi instantânea. Não houve um dia específico em que tudo simplesmente voltou ao normal. Mas pouco a pouco, quase sem perceber, Ricardo começou a retomar aquilo que havia perdido. E ao mesmo tempo, a construir algo completamente novo. Os exames continuaram melhorando. Os médicos antes cautelosos passaram a usar palavras que ele jamais imaginou ouvir novamente. Remissão, controle, resposta positiva ao tratamento. Cada consulta trazia uma nova confirmação de que a vida ainda estava ali. E dessa vez, ele não iria desperdiçá-la.
A empresa que havia passado por momentos difíceis começou a se reerguer. Mas Ricardo já não era o mesmo homem que havia construído aquele império. Ele não trabalhava mais até a exaustão. Não vivia mais em função de números. Não ignorava mais as pessoas ao seu redor. Ele havia aprendido, da forma mais dura possível, que sucesso sem sentido não vale nada. Agora ele escolhia com mais cuidado onde colocava seu tempo. E principalmente, com quem. Ana continuava ao lado dele. Mas já não era apenas a faxineira da casa. Ela fazia parte da vida dele. De verdade. Eles passaram a sair juntos primeiro de forma simples e discreta. Um café fora de casa, uma caminhada no parque, um jantar sem luxo, mas cheio de significado. Ricardo descobriu algo que nunca havia experimentado antes. A simplicidade. E percebeu que ela podia ser muito mais valiosa do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Numa tarde ensolarada, meses depois de tudo aquilo ter começado, Ricardo estava parado na mesma varanda onde antes só existia vazio. A cidade continuava a mesma. Os prédios, o movimento, o barulho distante. Mas ele... não. Ele respirou fundo, sentindo algo que há muito tempo não sentia. Paz. Ana se aproximou em silêncio como sempre fazia. Pensando em quê? Perguntou ela. Ricardo sorriu de leve. Em como tudo mudou. Ela olhou para ele. Mudou mesmo. Ele virou o corpo na direção dela. Seus olhos não carregavam mais medo, nem vazio, carregavam certeza. Eu passei a vida inteira tentando conquistar tudo. Fez uma pausa. E quase perdi a única coisa que realmente importa. Ana não disse nada, mas não precisava. Ricardo deu um passo mais perto. Você. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas cheio, sem pressa, sem dúvida, apenas verdadeiro. Ele respirou fundo como se estivesse reunindo coragem para algo importante. Eu não sei como isso começou. Eu sei, disse Ana com um leve sorriso. Ricardo sorriu também. Mas eu sei como eu quero que continue. Ela manteve o olhar firme. Como Ricardo pegou a mão dela. Dessa vez sem hesitar. Com você ao meu lado. Para tudo. Para o que vier. Ana olhou para as mãos entrelaçadas. Depois para ele. Seus olhos brilhavam, mas não havia pressa em responder. Porque no fundo, ela já sabia. Eu nunca fui embora, disse ela suavemente. Ricardo assentiu. E eu não quero que vá nunca mais. O tempo pareceu desacelerar naquele instante. A cidade ao redor perdeu importância. O passado já não pesava. E o futuro, pela primeira vez, era algo que ele realmente queria viver. Meses depois, a casa que antes era silenciosa e fria já não era mais a mesma. Havia risadas, conversas, vida. Os espaços vazios foram preenchidos. Não com objetos caros, mas com momentos. Ricardo continuava em tratamento, mas agora com controle total da doença. Os médicos chamavam de um caso raro, uma recuperação improvável, mas para ele, não havia mistério. Ele sabia exatamente quando tudo começou a mudar. Não foi no hospital, não foi nos exames, não foi nos medicamentos. Foi no momento em que alguém entrou na vida dele, sem interesse, sem medo, sem intenção, e decidiu ficar. Naquela mesma varanda agora, em uma noite tranquila, Ricardo observava a cidade mais uma vez. Mas dessa vez não estava sozinho. Ana estava ao seu lado. E ele não precisava de mais nada. Engraçado, disse ele, olhando para o horizonte. O quê? Eu passei a vida inteira tentando comprar tempo. Ele virou o rosto para ela. E no final, foi o amor que me deu isso. Ana sorriu. E encostou a cabeça no ombro dele. Silêncio. Mas não vazio. Nunca mais vazio. Porque no fim, o homem que tinha tudo, descobriu que só começou a viver de verdade quando encontrou alguém que o amou sem querer nada em troca. E foi isso que salvou a vida dele. Não apenas o corpo, mas tudo o que ele era.